A franquia Darksiders é uma que eu só ouvi falar durante um bom tempo. Eu sabia apenas que existiam os jogos e que as pessoas falavam positivamente sobre esses jogos. Acho que o bastante para justificar pelo menos a criação de uma trilogia inteira e a remasterização do primeiro jogo. E para todas essas pessoas eu só tenho uma pergunta. Existe algum lugar no mundo onde eu consiga 12 horas da minha vida de volta? Eu tô perguntando pra um amigo. Olha, eu não sei se os padrões dos jogadores na época eram piores ou se esse tipo de jogo realmente era levado como algo genuinamente bom, mas Darksiders War Mastered não passa de um jogo incrivelmente medíocre que, na melhor das situações, mostra que é um produto de sua época, e na pior delas só mostra que o público do Xbox 360 e PS3 estavam aceitando qualquer porcaria que se dissesse como um jogo parecido com Zelda. I can't wait to find out what's behind it. Esse jogo é uma mistura louca de um monte de coisas que eram populares na época. Dá pra sentir uns toques de Devil May Cry aqui, God of War ali, e por cima de tudo isso você adiciona um mundo pro jogador explorar, e com isso você tem esse jogo. Exceto que aqui não é tirado absolutamente nenhum proveito dos pontos fortes de cada um desses jogos, e no fim você tem um produto que é competente, só que nada além disso. É incrível como parece ser mais difícil fazer um review negativo de um jogo do que um positivo. Porque é mais complicado de eu fazer algumas piadinhas e manter o ar do vídeo bem leve. Mas eu não acho que um jogo conseguiu me fazer lutar pra ficar acordado tanto quanto esse aqui. E eu preciso conseguir descrever isso de alguma forma ou de outra. Então deixa eu falar sobre as coisas boas do jogo logo de cara e deixar a execução pública de Darksiders para mais tarde. Só não espere que esse mais tarde seja daqui a muito tempo. To hell with your claims. The seals were broken. I was summoned. Then where are the other horsemen? Were they not summoned as well? The 7 seals are hidden, as they have been since the pact was forged eons ago. Então, coisas boas. As coisas boas. O jogo é bem apresentado. Não tive problema nenhum com o visual desse jogo em tempos modernos e a versão remasterizada também dá uma bela ajuda com isso. Eu joguei na versão de Nintendo Switch e ela é bem feita. É possível escolher entre a opção de qualidade e desempenho, e eu acabei jogando praticamente o jogo inteiro no modo desempenho, porque eu prefiro um jogo rodando em pelo menos 60 FPS se eu tiver a opção de fazer isso. E mesmo assim, nesse porte do jogo tem alguns lugares que sofrem com alguns drops em certas situações, mas não é nada demais. A única coisa que vem em detrimento disso é uma resolução interna menor e umas borradas nas texturas em um geral. Mas eu acabei rapidamente me acostumando com isso e bola pra frente. O que o jogo faz de decente também é o combate, que é fluido e permite usar uma permutação de movimentos das armas que você tiver disponível em seu arsenal para dar o seu próprio estilo na hora de encher alguém de porrada. É como se fosse Devil May Cry, só que mais lento e melhor pra mim, com alguém que já sofreu com dores nas mãos ao jogar Devil May Cry 3. Ok, então já posso começar a falar das coisas ruins agora, né? Olha, o problema com o combate é que ele pode até ser interessante inicialmente,
mas depois de um tempo passa a ser sem graça, já que os inimigos que aparecem na sua frente são essencialmente divididos em 3 categorias: os pequenos, os grandes e os chefes. E com exceção dos chefes, onde todos eles tiram qualquer proveito do sistema de combate, preferindo, em vez disso, girar em torno de algum truque sem graça que você repete 3 vezes até ganhar, o resto dos inimigos são, essencialmente, os pequenos, que você pode lançar para o outro lado do mapa como se fossem uma bola de beisebol, ou os grandes, que mal vão se importar com o quanto você está batendo neles e eventualmente vão precisar que você desvie dos ataques deles alguma hora. Não tem praticamente nenhuma diferença além disso, e toda vez que você chega em qualquer oportunidade de combate, acaba sendo a mesma coisa. Você só bate em todos eles sem realmente precisar pensar no que está acontecendo. E, sendo bem sincero, acho que não seria tão ruim se fosse tudo isso que o jogo oferecesse. Porque se o jogo fosse pelo menos, sei lá, umas 6 horas de duração e metade disso fosse dentro de combate, acho que não seria tão excruciante. Mas não. É um jogo de 12 horas de duração, onde durante 10 delas você passa fazendo isso aqui. Hoje em dia, as pessoas ficam fazendo graça sobre alguns jogos, chamando-os de simulador de andar, mas acho que deveria mudar esse nome pra Darksiders-like, porque puta que pariu, que jogo que curte de fazer simplesmente andar pra lugares. Com essa ideia maravilhosa de fazer um jogo parecido com Zelda, Darksiders cria um mundo no qual você pode ir e vir de lugares para completar os demais objetivos. Só tem um minúsculo problema, sabe? É bem pequeno mesmo, quase imperceptível, que é dentro de um mundo pós-apocalíptico, onde absolutamente todas as pessoas estão mortas, então não tem qualquer coisa interessante para se ver em qualquer uma dessas áreas, além de um monte de ruínas. É como se esse jogo fosse a praça de Hyrule em Ocarina of Time depois de pegar a Master Sword, só que estendido pro jogo inteiro. Os únicos NPCs que você pode interagir dentro desse mundo inteiro são o Volgrim, um demônio que você pode utilizar para melhorar as suas habilidades, e esse gigante escocês que você encontra na metade do jogo, e depois ele fica lá no canto dele só pra ser relevante quando o enredo achar conveniente. Que, por falar nisso, não é um dos enredos mais cativantes do mundo também não. Drawn to the conflict was the Charred Council, an entity bound by ancient laws to preserve order and balance. It held that any great power, unchecked, threatened the very fabric of the universe. Eu acabei esquecendo de uma boa parte do que acontece e por quê, já que a partir de umas 4 horas de jogo eu já estava completamente desinteressado pelo que estava acontecendo. Mas tudo que eu sei é que você controla um dos Cavaleiros do Apocalipse, a Guerra, que é o maior edgelord entre todos os âmbitos sobrenaturais, que está em uma busca por vingança contra as pessoas que fizeram mal a ele. Sei lá, alguma coisa em relação ao 7º selo não ser quebrado e ele ser o único cavaleiro do Apocalipse que não entendeu o recado direito. Why do you help me now? When this is over, the council will see that justice is done. I will kill Abaddon, and all who schemed with him. We all must answer for our sins, Horseman. Com isso, na sua busca implacável de mandar a maior quantidade de one-liners antes de transformar o seu próximo inimigo em um espetinho, ele vai andar vagarosamente
de um lugar para o outro para conseguir cumprir com o seu novo objetivo. Algum dia ele chega lá. No final das contas, eu não esperava muita coisa desse jogo. E mesmo assim, acabei incrivelmente desapontado. É um jogo lento, chato, sem graça, que poderia ser muito melhor se fosse simplesmente mais focado na ação, em vez de passar a maior parte do tempo andando um mundo vazio e sem vida, com nada de interessante para se fazer. The blade was scattered over this ruined world. Find the pieces, forge them at the hand of the Black Hammer, then return. Isso não melhora nem um pouco quando você tá chegando no final do jogo, no momento mais esperado de finalmente saber quem é o grande malvadão que tá causando todo esse sofrimento e... Não, peraí, você precisa pegar essas 7 partes dessa espada antes de qualquer coisa. E adivinha só? Não tem praticamente nada te impedindo de simplesmente chegar nos lugares e pegar essas peças. Nenhum guardião, nenhum evento especial, com exceção de uma vez. Nada. Só chegar e pegar. E aliás, tá aqui o gameplay do chefe final. Quatro de 10.